Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Professor Vinícius, tá certo? E nesse vídeo aqui, galera, nós vamos começar uma sequência de vídeos que vai falar sobre proporção, tá bom? Nessa aula de hoje eu vou relembrar com você os conceitos básicos sobre o que é uma proporção, como se resolve uma proporção, tá bom? E nos vídeos depois esse, a gente vai ver alguns conceitos um pouco mais complexos da proporção. Nós vamos entender, por exemplo, o que são números diretamente, inversamente proporcionais. Vamos relembrar esse conceito dentro de grandezas proporcionais, tá certo? Vamos resolver alguns exercícios que falam sobre divisão, ou em partes diretamente ou em partes inversamente proporcionais, tá certo? Só que antes, para a gente chegar nessa parte um pouco mais complexa, é preciso que a gente entenda o básico, tá bom? E aí, o básico desse conteúdo, pessoal, é você saber pelo menos o que é uma proporção. Então, nesse vídeo, nós vamos aprender o que é uma proporção e como resolve alguns exemplos envolvendo esse tipo de cálculo, tá certo? Então vamos lá, pessoal, sem enrolação, tá aqui, ó. Proporção. Pessoal, aqui eu coloquei uma definição bem simples para que você que esteja estudando esse conteúdo pela primeira vez nunca mais esqueça o que é uma proporção. Às vezes as definições matemáticas elas são bastante complexas e quando você vai ler o livro você não consegue entender. Então eu coloquei aqui ó, de uma forma bem rápida e simples para vocês, tá? O que é uma proporção, Vinícius? Tá aqui, ó. É uma igualdade entre duas razões. Galera, aqui eu coloquei duas porque é a quantidade mínima, beleza? Mas podia ser mais de duas razões. Podiam ser 3, 4, 5, enfim, não tem um limite, tá bom? É porque duas é a quantidade mínima. Ou seja, se você tem aqui, ó, uma razão AB e essa razão ela é igual a essa razão CD, o que isso significa? Que se essa igualdade for verdadeira, aqui existe uma proporção, tá bom? Nessa igualdade aqui, pessoal, a única observação que é importante fazer é essa aqui, ó. Esse B e esse D, como eles são aqui, ó, denominadores dessa razão, dessas divisões aqui, eles não podem ser zero, tá bom? Isso aqui é só definição, mas não precisa se preocupar. Em todos esses tempos que eu tenho em sala de aula, eu não vi nunca um exercício, quando traz uma proporção, ela trazer esses dois elementos aqui iguais a zero, tá bom? Isso é só definição, tá bom? Se concentra aqui. Se você tem que uma razão é igual a outra, automaticamente você tem uma proporção. Vinícius, só isso, galera. Se você tem uma razão igual a outra, você tem uma proporção. Agora vamos lá, vamos entender aqui e entender agora quais são os elementos de uma proporção. Vamos se aprofundar um pouco mais nisso, tá certo? Galera, quando você tem uma igualdade como essa, quando você tem uma proporção como essa, perceba aqui que você tem 4 elementos, tá certo? 4 elementos básicos, A, B, C, D. E esses elementos, galera, eles têm nomes específicos, tá bom? No caso, esse A e esse D, esses dois camaradas aqui, ó, o nome desses elementos será extremos, certo? Enquanto esses outros dois elementos aqui, o B e o C, eles serão o que nós chamamos de meios, tá bom? Vinícius, tem alguma preocupação em eu não saber que o nome é meios extremos? Galera, é assim, quando você vai para um conteúdo de matemática, sempre os números, os elementos do algoritmo, eles têm nomes específicos. No caso aqui, de uma proporção, aqui são os nomes que esses elementos recebem. A e D são extremos, D e C, no caso aqui, são nossos meios, tá certo? São os elementos da minha proporção. Sempre tem 4. Esses dois são os extremos, esses dois são os meios, beleza? E quando a gente quer resolver um cálculo como esse, quando a gente quer resolver uma proporção, pessoal, nós precisamos da propriedade fundamental da proporção. E essa propriedade fundamental da proporção, eu tenho certeza que você já ouviu falar. E se você acha que não, você vai perceber agora que sim, tá? Vamos lá. Pessoal, qual é a propriedade fundamental da proporção? Essa aqui, ó. O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Tá lembrado que você já ouviu falar sobre isso? Tenho certeza que você já ouviu. Todo mundo na escola acha que isso aqui é uma das coisas que mais fica na cabeça. Meios pelos extremos. Ou seja, se você tem uma proporção como essa, galera, sempre que você multiplicar os meios e os extremos, esse produto tem que ser igual. Ou seja, seguindo a ordem que eu coloquei aqui, significa o quê? Que B vezes C tem que ser igual a quem? A A vezes D. Ou seja, o produto dos meios tem que ser igual ao produto dos extremos. Uma coisa importante, galera. Aqui, na propriedade, ela traz essa ordem
escrita aqui, mas isso tanto faz, tá, pessoal? Tanto faz se eu faço B vezes C igual a A vezes D, ou se eu inverto a ordem, tá bom? Se eu fizer A vezes D primeiro, isso não vai alterar em nada a minha igualdade, tá bom? Se é uma igualdade, tanto faz como você vai escrever ela aqui. O seu resultado vai ser o mesmo, tá bom? Então, Vinícius, para que serve essa propriedade fundamental? A princípio, ela serve para duas coisas. Primeiro, provar se uma igualdade é proporção, tá bom? Ou, se você já souber que é uma proporção, essa propriedade aqui, ela possibilita com que você desenvolva cálculos, tá bom? Por exemplo, vamos aqui para o outro lado do quadro agora. Tá aqui. Verifique se as igualdades abaixo são proporções. Então perceba que aqui, ó, nesse item A, ele deu 2/3 igual a 18 sobre 27 avos, tá? Ou 2 está para 3, assim como 18 está para 27. Vinícius, como é que eu provo que isso é uma proporção? Galera, para eu provar que isso é uma proporção, eu tenho que provar que uma é igual a outra. E como é que eu posso fazer isso rapidamente? Eu posso fazer o uso dessa propriedade fundamental. Ou seja, se eu aplicar o produto dos meios e esse produto for igual ao produto dos extremos, está provado que aqui é uma proporção. Como assim, Vinícius? Vamos lá. Se eu fizer aqui, ó, 3 vezes 18, o resultado disso vai ser exatamente 54. E se eu fizer aqui 2 vezes 27, ou seja, o produto dos meios e o produto dos extremos, 2 vezes 27, observe que o resultado também vai dar 54. Ou seja, quando eu fiz o produto dos meios e o produto dos extremos, o resultado foi o mesmo. O que isso significa? Isso significa que nessa letra A, nós temos uma proporção. Tá certo? Agora, observe o exemplo do item B. Se eu desempenhar aqui os mesmos cálculos usando a propriedade fundamental, vamos lá, os mesmos cálculos. 5 vezes 20. Bom, se você fizer 5 vezes 20, você vai ter aqui o resultado 100. Se você aplicar o mesmo cálculo agora nos extremos, 3 vezes 23, observe que 3 vezes 23, pessoal, na verdade, isso aqui vai ser igual a 69. Observe que o valor que está aqui em cima é diferente desse aqui, ou seja, o produto dos meios não foi igual ao produto dos extremos. Logo, nesse item B aqui, nós não temos proporção, tá bom, galerinha? Então, de forma bem simples, você consegue usar a propriedade para verificar se é uma proporção ou não, tá certo? Ou ela também pode ser utilizada para resolver exemplos como esse exemplo 2 aqui, tá bom? Onde a questão ela já afirma que você tem uma proporção, aí ela só quer que você desenvolva agora os cálculos, tá bom? Por exemplo, tá aqui, ó, vamos lá. Sabendo que as igualdades abaixo são proporções, Vinícius, o que adianta, o que me ajuda a saber que já são proporções? Galera, se já é uma proporção, eu já sei que essa propriedade aqui tem que ser verdadeira. Ou seja, obrigatoriamente o produto dos meios tem que ser igual ao produto dos extremos, tá certo? E aí, determine o valor de x. Então vamos lá, tá aqui. Vinícius, quando eu for resolver isso aqui, qual eu faço primeiro? 6 vezes 16 ou x vezes 48? Galera, como eu falei para vocês, tanto faz. O produto dos meios é igual aos extremos ou o produto dos extremos é igual aos meios. A ordem não vai alterar o resultado. Então, qual é a sugestão que eu sempre passo para os meus alunos? Quando você for resolver isso aqui, comece sempre por onde o x aparece. Nesse caso, ó, o x aparece se eu resolver primeiro isso aqui. Então, o que eu teria? X vezes 48, que é igual a 48x, tem que ser igual a quem, galerinha? Tem que ser igual a 6 vezes 16. Nesse caso, 6 vezes 16 vai ser igual a 96, tá bom? Já estou fazendo os cálculos aqui de cabeça só para agilizar e economizar tempo no vídeo. Mas em outras palavras, x vezes 48 tem que ser igual a 6 vezes 16. Eu só já coloquei o resultado direto, tá bom? Então, se eu quero descobrir o valor do x, 48 está multiplicando. 48 tem que passar para o outro lado, dividindo. E 96 dividido para 48, galera, é exatamente 2. Ou seja, aqui, nessa primeira igualdade, o valor de x é 2, tá certo? Além desse exemplo, pode aparecer exemplos como esse aqui, ó, que é um pouquinho mais complicado, mas não muda nada, pessoal. Quando você vai resolver problemas envolvendo proporção, geralmente ele vai dar origem a equações. Geralmente essas equações são do primeiro grau. Então, quando você montar uma equação, é só resolver ela, tá certo? Vamos aqui. Nesse outro exemplo, Vinícius, aqui eu comecei por x vezes 48 porque era o único local que tinha x. Ali tem x dos dois lados.
eu começo por onde? De novo, tanto faz. Por onde você resolver, vai dar certo do mesmo jeito, tá, galera? Só que assim, sempre tem um caminho que fica mais fácil para você. Qual é a sugestão que eu sempre passo para os meus alunos? Quando você for resolver esse tipo aqui, sempre comece pelo lado que o x vai ficar maior. Como assim, Vinícius? Vem aqui que você vai entender. Se eu fizer 3 vezes x, eu vou ter 3x, correto? Se eu fizer 5 vezes x, eu vou ter 5x. Qual é o maior, galera? 5x, né? Então vamos começar por ele. Vamos começar por aqui, ó. Aí, Vinícius, como é que eu resolvo aqui? Porque aqui tem 2 camaradas. Galera, quando tem 2 camaradas, significa que quando você for aplicar meios pelos extremos, você precisa multiplicar os 2. Você tanto tem que multiplicar o x, como você tem que multiplicar o 2, tá certo? Porque se eu aplicar aqui meios pelos extremos, o que eu teria? 5 vezes x mais 2, então eu teria que colocar, ó, entre parênteses, certo? Por que, Vinícius, entre parênteses? Porque o 5 ele está multiplicando tanto um como o outro. Então, o produto dos meios é igual a quem? É igual ao produto dos extremos. E aí o mesmo caso, o 3 vai multiplicar esses dois. Então eu coloco x mais 8 entre parênteses. A partir daí, tem uma equação, é só resolver essa equação. Vinícius, como é que eu resolvo essa equação? Galera, para tirar os parênteses, vamos lá lembrar rapidinho. Aplica a propriedade distributiva e resolve as multiplicações. 5 vezes x, 5x, mais 5 vezes 2, 10. Mesma coisa aqui, ó. 3 vezes x, 3x. 3 vezes 8 positivo dá igual a 24. Resolvendo a equação, 3x é positivo, vem negativo. 10 é positivo, vai negativo. Então 2x igual a 14. Se 2 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Logo, x aqui vai ser igual a 7. E desse jeito, chegamos ao nosso resultado final. Tá certo, galerinha? Espero que chegamos ao final do vídeo, tá certo? Se você chegou até aqui, eu vou pedir para você se inscrever no canal, se esse vídeo te ajudou. Deixa o seu like, isso vai ajudar também com que esse vídeo chegue a outras pessoas, tá, galera? Outros estudantes que também precisam conhecer um pouquinho mais desse assunto. Eu espero que você tenha conseguido entender um pouquinho melhor sobre o que é uma proporção, como se resolve alguns exercícios envolvendo proporção, tá certo? E nos próximos vídeos eu vou trabalhar conceitos que são um pouquinho mais complexos do que esse vídeo aqui de hoje, tá? Do que esse conteúdo trabalhado nesse vídeo. É porque eu não tenho como falar do difícil se eu não passar primeiro pelo fácil, tá, galerinha? E é isso, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Deixa o seu like nos comentários aí o que você achou. Foi boa, até a próxima. Fui!